O céu de São Paulo amanhecia cinzento, enquanto Lia, 16 anos, despertava embaixo da marquise de um prédio comercial na Avenida Paulista. Seus cabelos negros e cacheados emolduravam o rosto marcado por olheiras profundas. Mas seus olhos cor de âmbar ainda guardavam um brilho de determinação que nem mesmo 3 anos nas ruas conseguiram apagar. Lia dobrou cuidadosamente o cobertor fino, seu bem mais precioso, e o guardou na mochila surrada que continha tudo o que possuía no mundo. "Bom dia, princesa das ruas!" A voz rouca e amigável vinha de Sebastião, um senhor de quase 70 anos que vendia café em um carrinho improvisado na calçada. "Café fresquinho hoje?" Lia sorriu, ajeitando a roupa doada que vestia. "Bom dia, seu Sebastião. Se eu conseguir uns trocados hoje, volto para tomar." "Que nada, menina. Pega aqui." O homem estendeu um copo pequeno de café fumegante. "Pagamento é ver esse sorriso aí. Vale mais que dinheiro." Era essa pequena gentileza que mantinha Lia funcionando. Enquanto sorvia o líquido quente, observava os executivos apressados, passando, olhando através dela como se fosse invisível. Lia já havia se acostumado com essa invisibilidade social. Era quase uma vantagem quando se vivia nas ruas. A poucos quilômetros dali, no bairro dos Jardins, outra realidade se desenrolava. Eduardo Mendes Montenegro, 45 anos, empresário do ramo farmacêutico, tomava seu café da manhã na varanda de sua mansão. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente aparados e olhos âmbar intensos, Eduardo checava as mensagens no celular mais recente do mercado, quando sua governanta, Dona Cleide, apareceu com expressão aflita. "Senhor Eduardo, a senhorita Valentina não desceu para o café novamente. Tentei acordá-la, mas ela está muito pálida e quente. Acho que a febre voltou mais forte." Eduardo largou o celular imediatamente e subiu as escadas de mármore em passos largos. No quarto decorado em tons de rosa e dourado, Valentina, 15 anos, jazia na cama king size, como uma boneca de porcelana quebrada. Seus longos cabelos castanho claros espalhados pelo travesseiro contrastavam com a palidez alarmante de sua pele. Quando Eduardo tocou sua testa, sentiu o calor intenso da febre. "Vamos para o hospital agora, filha." Eduardo tentou manter a voz calma, mas o desespero começava a corroer seu interior. Era a terceira crise em 2 semanas, e os médicos ainda não tinham um diagnóstico conclusivo. Valentina apenas conseguiu murmurar algo ininteligível, enquanto Eduardo a envolvia em um cobertor e a carregava nos braços, como fazia quando ela era pequena. Em minutos, o motorista particular já os levava no sedã blindado em direção ao hospital mais caro da cidade. Na avenida, Lia ajudava seu Sebastião a organizar os copos descartáveis enquanto traçava mentalmente sua rota do dia. Primeiro, tentaria o semáforo da Consolação, onde às vezes conseguia alguns trocados vendendo balas ou limpando para-brisas. Depois, passaria pelo centro para ver se conseguia uma refeição no projeto social que distribuía almoço às terças. Finalmente, tentaria chegar cedo à fila do abrigo temporário onde, com sorte, conseguiria uma cama para a noite. "Olha, menina, se você quiser ganhar um dinheirinho hoje, o doutor Silveira da clínica ali da esquina está precisando de alguém para distribuir uns panfletos", comentou Sebastião. Os olhos de Lia brilharam. "Sério? Vou lá agora mesmo." O doutor Paulo Silveira dirigia uma pequena clínica popular onde atendia a preços acessíveis. Quando Lia entrou timidamente no local, o médico de meia-idade a recebeu com um sorriso genuíno. "Sebastião me falou de você. Preciso que distribua esses panfletos sobre nossa campanha de doação de sangue. Pago R$ 15 a hora e você pode ficar aqui das 8 ao meio-dia. Topa?" Para Lia, era como ganhar na loteria. 4 horas de trabalho significavam comida por alguns dias. Aceitou imediatamente e começou a distribuir os panfletos na entrada da clínica. "Doe sangue! Salve vidas!" repetia para os transeuntes, a maioria ignorando sua presença. No luxuoso Hospital São Lucas,
Eduardo segurava a mão de Valentina enquanto o Dr. Ricardo Almeida, hematologista renomado, examinava os últimos exames. Senhor Montenegro, preciso ser direto. Valentina está com uma anemia aplásica severa. Seu corpo não está produzindo células sanguíneas suficientes e seu sistema imunológico está extremamente comprometido. E o tratamento? Eduardo perguntou, apertando a mão da filha. Precisamos de um transplante de medula óssea urgente. O problema é que o tipo sanguíneo de Valentina é extremamente raro, AB negativo com um antígeno específico que chamamos de KPB negativo. Menos de 0,01% da população possui essa combinação. Eduardo sentiu o mundo desabar. E as chances de encontrar um doador? Estamos procurando no Banco Nacional e Internacional, mas honestamente, é uma agulha no palheiro. Enquanto isso, faremos transfusões regulares, mas o médico não precisou completar a frase. Como se o universo tivesse um senso de ironia cruel, naquele mesmo momento, na pequena clínica do Dr. Silveira, Lia sofreu um corte profundo no braço ao tentar ajudar a descarregar uma caixa de suprimentos médicos que quase caiu sobre uma criança. Precisamos limpar isso, disse o Dr. Silveira, guiando-a para dentro. Você já doou sangue alguma vez? Parece ter mais de 16 anos. Tenho 16, sim, mas nunca doei. Acho que nunca me deixariam por eu viver na rua, respondeu Lia, envergonhada. Besteira. Vamos cuidar desse corte e, se você quiser, podemos fazer o teste para ver se pode ser doadora. Temos uma campanha hoje, e cada doador ganha uma cesta básica. Uma cesta básica. Para Lia, aquilo significava dignidade por pelo menos uma semana. Enquanto o médico limpava seu ferimento, ela olhou ao redor para os cartazes mostrando pessoas sorridentes após doação. E um gesto pequeno pode salvar uma vida, dizia um deles. Eu quero doar, decidiu Lia. Se eu puder ajudar alguém e ainda ganhar comida, por que não? O Dr. de Silveira sorriu e começou os procedimentos para testar se Lia poderia ser doadora. Colheu uma amostra de sangue e a enviou para análise básica, explicando que os resultados sairiam em algumas horas. Ao final do dia, quando Lia voltou para buscar seus R$ 15 por hora trabalhada, o Dr. Silveira a esperava com uma expressão curiosa. Lia, você tem um tipo sanguíneo muito raro, AB negativo com fator KPB negativo. Em toda a minha carreira, só vi isso 2 vezes. A garota não entendeu a importância daquilo. Isso é ruim, doutor. Não posso doar? Ao contrário. Existe uma paciente no Hospital São Lucas precisando desesperadamente de um doador com exatamente o seu tipo sanguíneo. Eles estão procurando em bancos de dados do mundo todo. Lia piscou, confusa. E o que isso significa para mim? Significa que você pode salvar a vida dessa pessoa. O hospital está oferecendo uma compensação generosa para despesas e tempo do doador compatível. Você estaria interessada? Os olhos de Lia brilharam com a possibilidade. Uma compensação financeira poderia significar a chance de sair das ruas. Talvez alugar um quarto, conseguir documentos, voltar a estudar. Pela primeira vez em anos, Lia vislumbrou uma porta se abrindo. Sim, doutor, eu quero ajudar. O Dr. Silveira pegou o telefone e fez uma ligação que mudaria para sempre o destino de Lia e, sem que ela soubesse ainda, a reconectaria com um passado que acreditava perdido para sempre. A sala de reuniões do Hospital São Lucas mais parecia um ambiente corporativo do que um espaço médico. Eduardo Montenegro caminhava de um lado para outro, verificando seu relógio de ouro a cada minuto. Ao seu redor, uma equipe de especialistas aguardava em silêncio desconfortável. Quando essa garota chega? A voz de Eduardo carregava o peso de quem estava acostumado a ter suas ordens imediatamente atendidas. Minha filha não tem tempo a perder. Dr. Ricardo Almeida, o hematologista, respondeu com a paciência cultivada em anos lidando com familiares desesperados. Senhor Montenegro, a doadora em potencial está sendo trazida pelo Dr. Silveira. Entenda que essa é uma situação delicada.
A moça nem sequer sabia do valor do seu tipo sanguíneo até ontem. A porta se abriu nesse momento, revelando primeiro o Dr. Silveira e, logo atrás, uma figura que fez todos na sala congelarem por um instante. Lia entrou hesitante, usando as mesmas roupas do dia anterior, calça jeans desbotada, camiseta maior que seu tamanho e tênis surrados. Seu rosto, apesar das marcas de cansaço, exibia uma beleza selvagem, indomada pela dureza da vida. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado pelo Dr. Silveira. Esta é Lia. Ela gentilmente concordou em vir conhecê-los e ouvir sobre a situação. Eduardo estudou a garota com uma mistura de descrença e desconforto. Seus olhos, inevitavelmente, notando as unhas sujas, os cabelos despenteados e a postura defensiva. Lia, por sua vez, enfrentou o olhar do empresário com uma dignidade surpreendente, mantendo o queixo erguido. "Boa tarde", disse ela, com uma voz mais firme do que qualquer um esperaria. Eduardo apenas assentiu, incapaz de esconder sua decepção. Claramente, não era o tipo de pessoa com quem ele normalmente se associaria. Dr. Almeida tomou a iniciativa, convidando todos a se sentarem. Para Lia, a cadeira de couro era estranhamente confortável, talvez a coisa mais confortável em que se sentara nos últimos anos. "Lia, antes de tudo, queremos agradecer sua disposição em ajudar", começou o médico. "Você tem um tipo sanguíneo extremamente raro, idêntico ao da filha do Sr. Montenegro, Valentina. Ela está enfrentando uma anemia aplásica severa e precisa urgentemente de um transplante de medula óssea. E eu posso ajudar?", perguntou Lia, olhando diretamente para Eduardo. "Potencialmente, sim", respondeu o Dr. Almeida. "Precisamos fazer mais alguns testes de compatibilidade, mas o fato de você ter exatamente o mesmo tipo sanguíneo raro é extremamente promissor." "E o que eu preciso fazer? Dói?" Eduardo contraiu os lábios, claramente irritado com o que interpretou como ignorância. "Dr. Almeida, porém", respondeu pacientemente, "a doação de medula não é tão dolorosa quanto muitos pensam. Fazemos sob anestesia e o desconforto depois é semelhante ao de um machucado ou queda. Você ficaria hospitalizada por 1 ou 2 dias apenas." Lia absorveu a informação, seus olhos percorrendo os rostos na sala até pousarem novamente em Eduardo. "E quanto à compensação que o Dr. Silveira mencionou?" Eduardo pigarreou, finalmente falando. "Obviamente, cobrirei todos os seus gastos médicos, alimentação e hospedagem durante o processo. Além disso", ele hesitou, como se estivesse calculando mentalmente, "oferecerei uma compensação de R$ 10.000 pelos seus inconvenientes." Um silêncio pesado seguiu a proposta. Para a maioria das pessoas na sala, parecia uma quantia generosa. Para Lia, era uma fortuna inimaginável. Para Eduardo, era uma fração insignificante de sua riqueza, um preço pequeno pela vida de sua filha. "Eu aceito", disse Lia simplesmente, "mas tenho uma condição." A audácia da garota pegou Eduardo de surpresa. "Condição? Quero conhecer a pessoa que vou ajudar. Quero conhecer sua filha." Eduardo abriu a boca para protestar, mas Dr. Almeida interveio rapidamente. "Acho que isso pode ser arranjado, depois dos testes preliminares e se a compatibilidade for confirmada." Lia assentiu, satisfeita. Eduardo consultou seu relógio novamente, visivelmente incomodado com toda a situação. "Quando começamos os testes?" "Agora mesmo, se Lia concordar", respondeu o Dr. Almeida. Lia olhou para suas mãos, pequenas, calejadas, com unhas quebradas. Mãos que agora, inexplicavelmente, carregavam a esperança de uma completa estranha. "Estou pronta", disse ela. As horas seguintes foram um turbilhão de procedimentos. Lia foi levada para realizar diversos exames, teve sangue coletado várias vezes e respondeu a inúmeras perguntas sobre sua saúde e hábitos. Para sua surpresa, apesar de sua vida nas ruas, ela estava em condições razoáveis de saúde. Subnutrida, sim, mas sem doenças graves. Eduardo permaneceu no hospital,
dividindo seu tempo entre o quarto de Valentina e ligações de negócios. Quando o Dr. Almeida o chamou para uma conversa privada ao final do dia, sua expressão era de cautelosa esperança. Os resultados preliminares são promissores, Sr. Montenegro. Lia parece ser uma candidata viável para a doação. Precisamos de mais alguns testes, mas há motivos para otimismo. Eduardo sentiu um alívio avassalador percorrer seu corpo. Graças a Deus, murmurou, antes de retomar sua compostura habitual. E agora? Agora, precisamos manter Lia por perto. O procedimento ideal seria tê-la internada para garantir que sua saúde esteja nas melhores condições possíveis para a doação. Isso será um problema? Perguntou Eduardo, pensando nas condições de vida da garota. Possivelmente, Lia não tem residência fixa, e sabemos que a vida nas ruas é imprevisível. Se ela desaparecer, Eduardo entendeu a implicação. A vida de sua filha dependia de uma menina de rua que poderia simplesmente sumir no vasto labirinto urbano de São Paulo. Arrumarei um lugar para ela ficar, decidiu Eduardo. Um apartamento, hotel, o que for necessário. Enquanto isso, Lia terminava seu jantar no refeitório do hospital. A primeira refeição completa que tinha em meses. A sensação de estômago cheio era quase embriagadora. Uma enfermeira aproximou-se dela com um sorriso gentil. O doutor Almeida gostaria de vê-la em seu consultório, Lia. No consultório, Lia encontrou não apenas o médico, mas também Eduardo, cuja presença imponente parecia diminuir o tamanho do cômodo. Lia, temos boas notícias, começou o Dr. Almeida. Os testes iniciais indicam que você é compatível com Valentina. Isso é extraordinário. Lia sorriu timidamente. Então posso ajudá-la? Muito provavelmente, sim. Mas precisamos garantir que você esteja nas melhores condições de saúde possíveis para o procedimento. Isso significa boa alimentação, descanso adequado e acompanhamento médico nos próximos dias. Eduardo deu um passo à frente. Considerando a urgência da situação, providenciei um quarto para você no hotel ao lado do hospital. Terá todas as refeições incluídas e uma enfermeira que passará para verificar sua saúde diariamente. Lia arregalou os olhos. Um hotel. É apenas uma medida prática. Apressou-se Eduardo a explicar, como se quisesse deixar claro que não era um ato de caridade. Precisamos ter certeza de que você estará disponível e em boas condições para os próximos testes e eventual procedimento. E posso conhecer sua filha agora? Perguntou Lia, lembrando-os de sua condição. Eduardo e o médico trocaram olhares. Valentina está estável, mas fraca, respondeu o Dr. Almeida. Uma visita breve seria possível, se o Sr. Montenegro concordar. Eduardo hesitou. A ideia de sua frágil filha, criada entre privilégios e proteção, encontrando uma garota de rua, o perturbava. Mas também sabia que não tinha escolha. Sua filha dependia desta estranha. Tudo bem, concedeu finalmente. Mas apenas alguns minutos. O quarto de Valentina era o mais luxuoso do hospital, decorado com flores frescas e equipado com tecnologia de ponta. Quando entraram, Valentina estava sentada na cama, folheando uma revista. Apesar da palidez e dos sinais evidentes de doença, sua beleza delicada era inegável. Pai? Valentina olhou curiosamente para a garota que acompanhava seu pai e o médico. Valentina, esta é Lia, apresentou Eduardo, com evidente desconforto. Ela é a doadora compatível que encontramos. Os olhos de Valentina, da mesma cor âmbar que os do pai, se arregalaram. Por um momento, examinou Lia da cabeça aos pés, notando suas roupas simples e postura cautelosa. Então, para surpresa de todos, Valentina abriu um sorriso genuíno. Você vai me ajudar? Mesmo? A simplicidade da pergunta, desprovida do julgamento que Lia esperava, a pegou desprevenida. Sim, respondeu Lia com um pequeno sorriso. Pelo menos vou tentar. Obrigada, disse Valentina, com uma sinceridade que fez Lia sentir algo estranho no peito, um calor que não experimentava há muito tempo. Ninguém nunca fez algo tão importante por mim.
Eduardo observava a interação com uma mistura de emoções. Alívio por sua filha ter encontrado uma chance, confusão diante da estranha conexão que parecia estar se formando entre as garotas, e um inexplicável desconforto ao ver Lia ali, algo que ia além de seu óbvio preconceito social. Doutor Almeida gentilmente indicou que a visita deveria terminar, e Lia se despediu com um aceno. Até breve, Valentina. Fique forte. Você vai voltar amanhã? Perguntou Valentina, com uma esperança que surpreendeu tanto Lia quanto Eduardo. Antes que Lia pudesse responder, Eduardo interveio. Valentina, Lia precisa descansar e se preparar para os procedimentos. Não podemos tomar mais do tempo dela do que o necessário. O desapontamento no rosto de Valentina foi visível. Lia, percebendo a situação, falou: mas talvez eu possa passar rapidinho, se o médico permitir. Sugeriu, olhando para Dr. Almeida, que assentiu discretamente. Eduardo não contestou, mas sua expressão deixava claro seu desconforto com a aproximação das duas. Havia algo mais na relação dele com Lia, algo que nem mesmo ele compreendia completamente ainda, mas que o perturbava profundamente. Ao saírem do quarto, um enfermeiro se aproximou com urgência. Doutor Almeida, precisamos dos resultados dos testes de DNA para o prontuário da doação. Claro, estamos providenciando, respondeu o médico. Lia, que caminhava alguns passos à frente com a enfermeira designada a acompanhá-la até o hotel, não ouviu a conversa. Eduardo, porém, franziu o senho. Testes de DNA? Isso é realmente necessário para uma doação de medula? É protocolo, Sr. Montenegro. Permite-nos verificar compatibilidades genéticas mais profundas, além do tipo sanguíneo. Pode revelar fatores que otimizem o transplante. Eduardo assentiu, sem perceber que aqueles testes de rotina estavam prestes a desencavar segredos enterrados há muito tempo, segredos que conectavam as vidas de Lia e Valentina de maneiras que ninguém naquela sala poderia imaginar. No hotel, Lia entrou em seu quarto como quem adentra um mundo alienígena. A cama king size, o chuveiro com água quente, as toalhas macias, a televisão de tela plana, tudo parecia irreal após anos dormindo em marquises e abrigos temporários. Sentada na beirada da cama, tentando processar a reviravolta absurda em sua vida, Lia refletiu sobre seu encontro com Valentina. Havia algo familiar naquela garota, algo que não conseguia definir. Talvez fosse apenas a cor dos olhos, idêntica à sua própria. Um detalhe trivial, pensou Lia antes de sucumbir ao sono mais confortável que tivera em anos, sem imaginar que aquele detalhe era apenas a ponta de um iceberg de coincidências que estavam prestes a vir à tona, mudando para sempre o curso de todas as vidas envolvidas. 3 dias se passaram desde o primeiro encontro entre Lia e a família Montenegro. A vida da garota de rua transformou-se completamente. De invisível nas calçadas da Paulista, tornou-se o centro das atenções de uma equipe médica de elite. Suas manhãs começavam com café da manhã completo no hotel, seguido por exames e consultas no hospital. As tardes, surpreendentemente, eram preenchidas com visitas ao quarto de Valentina. Contra todas as expectativas, especialmente as de Eduardo, as duas adolescentes desenvolveram uma rápida afinidade. Talvez fosse a situação extraordinária, ou talvez algo mais profundo que nenhuma delas conseguia nomear ainda. Como é viver nas ruas? Perguntou Valentina durante uma dessas visitas, seus olhos âmbar brilhando com genuína curiosidade, enquanto ajustava a máscara de proteção que usava devido à sua imunidade comprometida. Lia, sentada na poltrona ao lado da cama hospitalar, ponderou a resposta. É real. Você aprende rápido o que importa e o que é supérfluo. Comida quente importa. Um lugar seco para dormir importa. O restante é luxo. Nunca fiquei um dia sem saber onde dormiria, confessou Valentina, com uma mistura de constrangimento e admiração. Você é muito corajosa. Lia deu de ombros, desconfortável com o elogio. Não é coragem,
é sobrevivência. A conversa foi interrompida quando Eduardo entrou no quarto, seguido pelo Dr. Almeida. A expressão de ambos era grave, causando um imediato silêncio no ambiente. Pai, aconteceu alguma coisa? Perguntou Valentina, sentindo a tensão. Eduardo parecia estranhamente pálido. Seus olhos moviam-se entre Valentina e Lia com uma expressão que nenhuma das duas conseguia decifrar. Doutor Almeida precisa conversar com Lia, disse ele com voz controlada. Em particular, um alarme interno disparou em Lia. Sua mente imediatamente navegou pelas possibilidades. Talvez não fosse compatível. Afinal, talvez tivessem encontrado alguma doença em seus exames. Ou pior, talvez tivessem descoberto sua verdadeira identidade e seu passado. Podemos conversar na sala de reuniões, sugeriu Dr. Almeida, com gentileza. Lia levantou-se, lançando um olhar reassegurador para Valentina, que parecia apreensiva. Volto logo, prometeu, sem saber se poderia cumprir. Na sala de reuniões, Lia sentou-se em frente ao médico, enquanto Eduardo permaneceu de pé, olhando pela janela, as costas viradas para ambos. Lia, começou o doutor. Almeida, com cuidado. Os resultados dos testes adicionais chegaram. A boa notícia é que você é perfeitamente compatível com Valentina, mais do que poderíamos esperar. A garota sentiu um alívio momentâneo, logo substituído pela certeza de que havia mais. E a má notícia? Eduardo virou-se abruptamente. A má notícia, como você diz, é que descobrimos por que você e minha filha são tão compatíveis. Sua voz tremia ligeiramente. Os testes de DNA mostram um grau de parentesco entre vocês que é impossível de ignorar. Lia piscou, confusa. Parentesco? Como assim? Dr. Almeida interveio, com tom profissional. Lia, os exames indicam um parentesco de primeiro grau entre você e Valentina. Em termos simples, vocês compartilham 50% do material genético. São, biologicamente, meias-irmãs. O mundo pareceu congelar ao redor de Lia. As palavras ecoavam em sua mente, mas se recusavam a fazer sentido. Meias-irmãs? Ela, uma menina de rua sem família conhecida, irmã da filha de um dos homens mais ricos de São Paulo? Isso é impossível, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Eduardo soltou uma risada amarga. Foi exatamente o que eu disse. Até me lembrarem que coincidências genéticas desse nível são matematicamente impossíveis. Lia olhou para ele, a realidade começando a tomar forma. O senhor é meu pai? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Eduardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente perturbado. Aparentemente, respondeu com frieza. Embora eu não tenha a menor ideia de como isso seria possível. Dr. Almeida, percebendo a tensão crescente, decidiu intervir. Lia, você tem alguma informação sobre seus pais biológicos? Qualquer detalhe poderia ajudar a entender esta situação. A garota respirou fundo, tentando organizar pensamentos em meio ao turbilhão emocional. Fui abandonada quando bebê. Cresci em um orfanato até os 13 anos, quando fugi. Nos documentos do orfanato, constava apenas que fui deixada na porta com uma carta dizendo meu nome e data de nascimento. Ela hesitou. Mas havia uma coisa estranha. O quê? Perguntou Eduardo, subitamente interessado. A carta dizia que meu nome era Lia Montenegro. Sempre achei que era coincidência, um sobrenome comum. Os funcionários do orfanato presumiram que era invenção, já que não havia registro oficial. Eduardo cambaleou visivelmente, precisando apoiar-se na mesa. Seu rosto perdeu toda a cor. Quando você nasceu? Perguntou, com voz quase inaudível. 15 de outubro de 2008. O empresário fechou os olhos, como se atingido por uma dor física. Quando os reabriu, havia um brilho de reconhecimento e horror. Sofia, murmurou. Sofia Cardoso. O nome não significava nada para Lia, mas claramente abalou Eduardo profundamente. Quem é Sofia Cardoso? Perguntou o Dr. Almeida, tão confuso quanto Lia. A mãe de Lia, respondeu Eduardo,
com voz distante. Uma relação breve, há 16 anos. Ela era assistente administrativa na minha empresa. Quando engravidou, ofereci suporte financeiro, mas ela recusou, dizendo que criaria a criança sozinha. Depois, desapareceu. Recebi uma carta meses depois informando que havia perdido o bebê e não queria mais contato. Nunca questionei, nunca imaginei. Lia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Toda a sua vida, as noites frias nas ruas, a fome, o abandono, tudo poderia ter sido diferente. Seu pai era um milionário que acreditava que ela estava morta. Onde está Sofia agora? Perguntou o doutor Almeida. Eduardo balançou a cabeça. Não sei. Desapareceu completamente. Nunca mais ouvi falar dela. Lia sentiu uma raiva crescente. Então eu tinha um pai rico o tempo todo, enquanto comia restos de lixo e dormia embaixo de marquises? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Eduardo não conseguia olhar para ela diretamente, sua expressão uma mistura de culpa e choque. Eu não sabia, disse ele finalmente com voz rouca. Acreditei que eu estava morta, completou Lia com amargura. Enquanto isso, você seguiu sua vida perfeita, com sua filha perfeita, em sua casa perfeita. Doutor Almeida interveio, tentando acalmar os ânimos. Essa é uma situação extraordinária para todos. Talvez devêssemos fazer uma pausa e... Não! Exclamaram Lia e Eduardo simultaneamente, surpreendendo a si mesmos. Eduardo recuperou a compostura primeiro. Precisamos entender o que aconteceu. Se Sofia mentiu sobre perder o bebê, por quê? E como Lia acabou em um orfanato? Lia abraçou o próprio corpo, como se tentasse se proteger. O que importa agora? O fato é que você é meu pai biológico e eu sou irmã de Valentina. O que fazemos com isso? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Eduardo ajustou sua gravata, um gesto automático que fazia quando precisava recuperar o controle. Doutor Almeida, preciso de alguns minutos a sós com Lia. O médico assentiu e saiu discretamente. Quando a porta fechou, Eduardo finalmente sentou-se diante de Lia, encarando-a diretamente. Isso muda tudo, admitiu ele. Mas não muda o fato de que Valentina precisa do transplante urgentemente. Você ainda estaria disposta? Lia sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, confusão, mágoa, mas também, surpreendentemente, uma estranha sensação de pertencimento ao pensar em Valentina. Claro que sim, respondeu com firmeza. Mas não é culpa dela. Eduardo suspirou, aliviado. Obrigado. Não estou fazendo isso por você, esclareceu Lia. Estou fazendo por ela, minha irmã. A palavra soou estranha em seus lábios, mas também estranhamente certa. E quanto? Quanto ao resto? Perguntou Eduardo, claramente desconfortável. O resto? Esta situação, você, nós. Lia deu uma risada seca. Não se preocupe. Não vou aparecer na sua porta exigindo minha parte da herança depois que tudo isso acabar. Eduardo pareceu genuinamente surpreso. Não é isso que me preocupa. Você é minha filha. O teste de DNA prova isso. Tenho responsabilidades legais e morais. Agora você tem, retrucou Lia, a mágoa transbordando. Onde estavam essas responsabilidades nos últimos 16 anos? Eduardo passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço e frustração. Eu acreditei na mentira de Sofia. Achei que você tinha morrido antes mesmo de nascer. Nunca imaginei... O que você vai dizer a Valentina? Interrompeu Lia, mudando de assunto. A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Ele não havia pensado nisso ainda. Como explicar à filha que sempre acreditou ser filha única, que ela tinha uma irmã, e que essa irmã era a menina de rua que surgira para salvá-la? Precisamos contar a verdade, decidiu ele, após um momento. Valentina merece saber. Lia assentiu, surpreendida com a resposta. Tinha esperado que ele quisesse esconder tudo, manter as aparências, proteger seu precioso mundo. Podemos contar juntos, sugeriu ela, em um tom mais suave. Eduardo olhou para ela com uma expressão nova.
Algo entre admiração e reconhecimento. Sim, acho que seria o melhor. Quando retornaram ao quarto de Valentina, a garota percebeu imediatamente que algo havia mudado. Seus olhos âmbar, tão parecidos com os de Lia, como ninguém havia notado antes, moviam-se ansiosamente entre o pai e a visitante. O que aconteceu? Algo deu errado com os testes? Eduardo sentou-se na beirada da cama e pegou a mão da filha. Valentina, descobrimos algo importante, algo que vai mudar nossas vidas. Ele hesitou, olhando para Lia, que se aproximou timidamente. Lia não é apenas sua doadora compatível. Ela é sua irmã. Minha filha. Os olhos de Valentina se arregalaram, sua boca formando um "oh" perfeito de surpresa. Por um momento, ninguém falou. Então, para espanto de Eduardo e Lia, um sorriso lento começou a se formar no rosto pálido de Valentina. Eu sabia, sussurrou ela. De alguma forma, eu sabia. Desde que a vi pela primeira vez, senti uma conexão. Lia sentiu lágrimas inesperadas se formando em seus olhos. Você não está chateada? Chateada? Por descobrir que tenho uma irmã? Valentina estendeu a mão para Lia. É a melhor notícia que poderia receber. Lia aproximou-se e tomou a mão estendida. O contraste era gritante. A mão de Valentina, pálida e delicada, a sua própria, bronzeada e calejada. Mesmo assim, eram surpreendentemente parecidas na forma. Mas como isso aconteceu? Perguntou Valentina, olhando para o pai. Por que nunca soube sobre Lia? Eduardo explicou brevemente, omitindo detalhes mais dolorosos. Mencionou Sofia, a gravidez, a suposta perda do bebê. Não mencionou que, se tivesse investigado mais a fundo, talvez tivesse descoberto a verdade anos antes. Algumas culpas eram pesadas demais para compartilhar naquele momento. Quando terminou, Valentina tinha lágrimas nos olhos. Todas essas coincidências, o tipo sanguíneo raro, você aparecer exatamente quando eu precisava. É como se fosse destinado a acontecer. Lia, normalmente cética devido à dureza da vida, surpreendeu-se pensando o mesmo. Que probabilidade havia de seu caminho cruzar com o de Sebastião, que a indicou para Dr. Silveira, que descobriu seu tipo sanguíneo raro, que a conectou com a irmã que nem sabia que tinha? O que acontece agora? Perguntou Valentina, olhando para o pai. Eduardo parecia perdido. Algo raro para um homem acostumado a ter respostas para tudo. Primeiro, focamos na sua recuperação, respondeu ele, pragmático como sempre. O transplante será agendado assim que você estiver em condições ideais, Valentina. Quanto ao resto, teremos tempo para resolver. Mas Valentina não estava satisfeita com essa resposta. Olhou direto para Lia. Onde você vai ficar depois? Vai voltar para as ruas? A pergunta direta fez Eduardo se mexer desconfortavelmente. Era uma possibilidade que ele não havia considerado, ou talvez estivesse deliberadamente evitando. Não sei, respondeu Lia, honestamente. Não pensei tão à frente. Você vai para casa, declarou Valentina, com uma convicção surpreendente para alguém tão frágil. Para nossa casa, onde deveria ter estado o tempo todo. Eduardo abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em sua garganta ao ver a determinação no olhar da filha. Uma determinação que, percebeu agora, era idêntica à que vira nos olhos de Lia naquele primeiro encontro na sala de reuniões. Valentina? É complicado, tentou ele. Não, pai, é simples. Lia é sua filha e minha irmã. Seu lugar é conosco. Lia, que havia permanecido quieta, finalmente falou. Não preciso de caridade, Valentina. Sobrevivi nas ruas por 3 anos. Posso me virar. Não é caridade, rebateu Valentina. É família. Família. Uma palavra que Lia havia à risca do seu vocabulário anos atrás, quando escapou do orfanato após uma série de lares temporários que só trouxeram dor. Agora, essa palavra voltava, oferecida pela irmã que acabara de conhecer. Eduardo observava a interação com uma mistura de admiração e terror.
A vida organizada e controlada que construíra estava sendo completamente virada de cabeça para baixo. E ainda havia tantas perguntas sem resposta. Por que Sofia mentira? Como Lia acabara no orfanato? Onde Sofia estava agora? Mas no centro de tudo estava o fato inescapável. Lia era sua filha. E pela primeira vez, olhando para ela discutindo com Valentina, notou as semelhanças que deveria ter visto antes: o queixo determinado, os olhos âmbar, a obstinação, traços Montenegro inconfundíveis. Vamos resolver isso um passo de cada vez, disse ele finalmente. Mas Valentina tem razão em uma coisa, Lia. Você não precisa voltar para as ruas. Independentemente do que decidirmos a longo prazo, posso providenciar um lugar para você, educação, tudo o que precisar. Lia olhou para ele com desconfiança. Por quê? Porque agora descobriu que sou digna por ter seu sangue? A pergunta era afiada, certeira. Eduardo sentiu o impacto e, para sua própria surpresa, respondeu com honestidade. Talvez, em parte. Sou humano, com todos os preconceitos e falhas, mas principalmente porque é o certo a fazer. Deveria ter sido feito há 16 anos, se eu tivesse sabido a verdade. A honestidade o pegou de surpresa, mas sentiu um estranho alívio. Olhou para suas duas filhas, tão diferentes e ainda assim tão parecidas, e soube que nada seria como antes. Para melhor ou pior, sua vida acabara de mudar irrevogavelmente. Doutor. Almeida retornou ao quarto, quebrando o momento intenso. Desculpem interromper, mas precisamos discutir o cronograma para o transplante. Já temos todos os resultados necessários. E considerando a condição de Valentina, quanto antes realizarmos o procedimento, melhor. A realidade médica trouxe todos de volta ao propósito inicial daquela improvável reunião familiar. Valentina precisava do transplante, e Lia era a doadora perfeita. Agora sabiam por quê. O resto, os segredos, as mentiras, o futuro, teria que esperar. Mas em meio às explicações técnicas do médico sobre o procedimento que se seguiria, algo havia mudado fundamentalmente entre os três. Um vínculo havia sido reconhecido, frágil ainda, mas inegavelmente presente. Um vínculo de sangue que, ironicamente, só veio à tona porque o sangue de Valentina estava falhando. Enquanto o médico falava, Lia olhou pela janela do hospital para a cidade que por tanto tempo fora seu abrigo hostil. Pela primeira vez em anos, permitiu-se vislumbrar um futuro diferente. Não sabia se confiava em Eduardo, se conseguiria se adaptar a uma vida de privilégios, ou mesmo se seria aceita no mundo dos Montenegro. Mas ao sentir o aperto da mão de Valentina na sua, soube que não estava mais sozinha. E, por enquanto, isso era suficiente. Na manhã do transplante, o Hospital São Lucas parecia um campo de batalha silencioso. Médicos e enfermeiros moviam-se com eficiência precisa, preparando salas, verificando equipamentos e revisando protocolos. No centro desse turbilhão controlado, duas irmãs ocupavam quartos adjacentes, cada uma lutando com seus próprios medos. Lia, que enfrentara o abandono, a fome e a violência das ruas sem pestanejar, descobriu-se inexplicavelmente nervosa. Não pelo procedimento em si. Os médicos haviam explicado detalhadamente que a doação de medula era menos invasiva do que imaginava, mas pelo peso simbólico daquele momento. Seu sangue, seu DNA, a essência de quem era, fluiria para as veias de Valentina, selando biologicamente o vínculo que o destino revelara de forma tão improvável. No quarto ao lado, Valentina enfrentava medos mais concretos. Seu corpo frágil seria submetido a um regime intenso de quimioterapia para destruir sua medula óssea doente, antes de receber as células saudáveis de Lia. O processo era arriscado. Havia chance de rejeição, de infecções durante o período em que estaria virtualmente sem sistema imunológico, de complicações que os médicos mencionavam com vozes cautelosamente neutras. Eduardo transitava entre os dois quartos como um pêndulo ansioso, dividido entre as filhas que o destino separara
e agora reunia sob as circunstâncias mais extraordinárias. No corredor, encontrou o Dr. Almeida verificando os últimos detalhes antes do procedimento. "Como elas estão?" perguntou o médico. "Valentina está assustada, mas determinada como sempre", respondeu Eduardo. "Quanto a Lia, é difícil saber. Ela guarda bem seus sentimentos." Uma característica que Eduardo percebera nos últimos dias, Lia herdara dele, mais uma semelhança que não podia mais ignorar. "É um dia decisivo para todos vocês", comentou o Dr. Almeida, "não apenas pelo procedimento médico." Eduardo assentiu, compreendendo a profundidade daquela observação. O que estava em jogo ia muito além da saúde física de Valentina. "Descobrimos algo sobre Sofia", disse o médico, quase casualmente. Eduardo enrijeceu visivelmente. Nos dias que se seguiram à revelação bombástica sobre a identidade de Lia, ele havia contratado investigadores particulares para localizar Sofia Cardoso, a mulher que mentira sobre a morte da filha e a abandonara em um orfanato. "O quê?" "Ela faleceu há 6 anos, câncer de pâncreas, segundo os registros que sua equipe encontrou. Tratou-se neste mesmo hospital, curiosamente." Eduardo sentiu um misto confuso de emoções: raiva, tristeza, frustração. Sofia levara para o túmulo as respostas que ele e Lia tanto precisavam. "Lia já sabe?" "Achei que você gostaria de contar a ela", respondeu o médico. Eduardo concordou silenciosamente. Era sua responsabilidade. Mais uma em uma lista crescente de responsabilidades que surgira desde a aparição de Lia em suas vidas. Quando entrou no quarto de Lia, encontrou-a de pé junto à janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Vestindo o avental hospitalar, com os cabelos negros presos em um coque improvisado, parecia simultaneamente mais jovem e mais velha que seus 16 anos. Uma contradição que Eduardo estava aprendendo a associar à filha recém-descoberta. "Já está quase na hora", disse ele, aproximando-se. Lia virou-se, encarando-o com aqueles olhos âmbar idênticos aos seus. "Estou pronta." Houve um momento de silêncio, preenchido apenas pelo bip ocasional dos equipamentos no corredor. "Descobrimos algo sobre sua mãe", disse Eduardo finalmente. Lia enrijeceu. "O quê?" "Ela faleceu, há 6 anos." A notícia atingiu Lia como um soco físico. Ela cambaleou ligeiramente, apoiando-se no parapeito da janela. Por anos, nutrira uma fantasia secreta de que um dia encontraria sua mãe. Exigiria explicações, talvez até, nos momentos mais vulneráveis, receberia um pedido de perdão e amor. Agora, essa possibilidade estava para sempre fechada. "Como?" perguntou, com voz controlada. "Câncer." Lia assentiu lentamente, absorvendo a informação. "Você a amava?" A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Nos dias desde a revelação, Lia nunca fizera perguntas pessoais sobre seu relacionamento com Sofia. "Foi breve", respondeu ele, após um momento. "Mas sim, houve afeto. Sofia era inteligente, determinada, muito parecida com você, na verdade, mas não o suficiente para você lutar por ela. Ou por mim." Eduardo sentiu o golpe da acusação. "Era complicado, Lia. Eu estava recém-divorciado, construindo minha empresa, e Sofia deixou claro que queria criar o bebê sozinha. Respeitei sua decisão. E depois? Depois veio a carta dizendo que você havia morrido. Na época, acreditei. Talvez porque era mais fácil do que questionar, do que investigar." Eduardo parou, reconhecendo a verdade dolorosa. "Você tem razão em me culpar. Deveria ter feito mais." Lia balançou a cabeça. "Não estou te culpando. Não exatamente. Estou tentando entender." Ela hesitou. "Por que você acha que ela mentiu? Por que me abandonou?" Eduardo não tinha resposta para aquela pergunta que o atormentava igualmente. "Não sei, Lia. Talvez nunca saibamos." Uma enfermeira entrou, interrompendo o momento. "Está na hora", anunciou gentilmente. Lia respirou fundo. Vamos lá então." Antes que saíssem,
Eduardo surpreendeu a ambos ao estender a mão para Lia. Depois de um momento de hesitação, ela a aceitou. Era um pequeno gesto, mas carregado de significado. Um primeiro passo na longa jornada de reconexão que tinham pela frente. Na porta do quarto de Valentina, pararam brevemente. A adolescente estava sendo preparada para a quimioterapia intensiva que precederia o transplante. Seu rosto, mais pálido que nunca, iluminou-se ao ver Lia. "E pronta para receber um pouco de mim?" brincou Lia, tentando aliviar a tensão. Valentina sorriu. "Mais do que pronta. Obrigada por fazer isso, Lia. Somos irmãs", respondeu Lia simplesmente, como se isso explicasse tudo, e, de certa forma, explicava. As horas seguintes foram um borrão de procedimentos médicos. Lia foi levada para uma sala onde, sob anestesia, os médicos extraíram medula óssea de seu quadril. O procedimento durou menos de 2 horas, deixando-a com um desconforto moderado, mas nada comparado ao que esperava, ou ao que já havia enfrentado nas ruas. Valentina, enquanto isso, passava pelo processo brutal da quimioterapia preparatória, uma tempestade química devastando seu corpo para abrir caminho para o novo começo que as células de Lia prometiam. Eduardo permaneceu no hospital o tempo todo, alternando entre a sala de espera e breves visitas a ambas as filhas, conforme os médicos permitiam. Dona Cleide, a governanta que era praticamente parte da família, juntou-se a ele, trazendo mudas de roupa e refeições caseiras para substituir a comida do hospital. "Nunca vi o senhor assim", comentou Cleide, observando Eduardo revirar nervosamente o café intocado. "Como?" "Vulnerável", respondeu a mulher, com a franqueza que apenas décadas de serviço permitiam. "É bom. Mostra que é humano." Eduardo não respondeu, mas as palavras ficaram com ele. Era verdade. Não se lembrava da última vez que sentira tanto medo, tanta incerteza. Mesmo quando Valentina adoecera inicialmente, sua reação fora mais prática. Os melhores médicos, os melhores tratamentos, problemas a serem resolvidos com dinheiro e influência. Agora, enfrentava algo que não podia controlar com sua fortuna ou poder. A fragilidade dos laços familiares, o peso das escolhas passadas, a incerteza do futuro com suas 2 filhas, uma que sempre conhecera e outra que era simultaneamente estranha e familiar. Quando finalmente pôde ver Lia após o procedimento, encontrou-a sentada na cama, desconfortável, mas alerta. "Como se sente?" perguntou, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "E como se tivessem furado minha pelvis com uma agulha gigante", respondeu ela com ironia. "Ah, espera, foi exatamente o que aconteceu." Eduardo não pôde conter um pequeno sorriso. O humor mordaz de Lia era outro traço que reconhecia em si mesmo. "E Valentina?" perguntou ela, subitamente séria. "Está recebendo sua medula agora. O processo de infusão é relativamente simples, semelhante a uma transfusão de sangue." Lia assentiu. "E depois?" "Depois, esperamos. Os próximos dias serão críticos. O corpo dela precisa aceitar as novas células, começar a produzir células sanguíneas saudáveis. Ela vai ficar bem", afirmou Lia, com uma convicção que surpreendeu Eduardo. "Não vim até aqui para perdê-la agora." A declaração, simples e direta, revelava quanto Valentina já significava para Lia, apesar do pouco tempo que se conheciam. Era um vínculo que desafiava explicações racionais, algo no sangue, talvez, ou algo mais profundo que o próprio sangue. "Obrigado, Lia", disse Eduardo suavemente. "Não apenas pelo transplante, por estar aqui, por dar uma chance a nós." Lia estudou o homem à sua frente. Esse estranho que era seu pai biológico, esse poderoso empresário que parecia tão perdido quanto ela agora. "Ainda estou decidindo", respondeu honestamente. Um dia de cada vez. Era mais do que Eduardo esperava. E ele aceitou com um aceno de cabeça. Um dia de cada vez. Era um começo. Os dias que se seguiram foram os mais longos na vida de todos. Valentina permaneceu em isolamento,
seu sistema imunológico praticamente inexistente enquanto seu corpo lutava para aceitar e incorporar as células-tronco de Lia. Cada febre, cada flutuação nos exames, cada pequeno sintoma era meticulosamente monitorado pela equipe médica. Lia recebeu alta 2 dias após a doação, mas recusou-se a deixar o hospital. Para a surpresa de Eduardo, ela não voltou para o hotel, preferindo dormir em uma poltrona na sala de espera, próxima ao quarto de Valentina. Você poderia pelo menos aceitar um quarto no hospital, sugeriu Eduardo, preocupado ao vê-la encolhida na poltrona desconfortável na terceira noite consecutiva. Estou bem aqui, respondeu Lia teimosamente. Mais perto dela, Eduardo não insistiu. Começava a entender que a independência feroz de Lia era tanto um mecanismo de defesa quanto uma declaração de identidade. Forçá-la a aceitar confortos que não pedira só aumentaria a distância entre eles. Em vez disso, passou a trazer cobertores e travesseiros melhores para a sala de espera e garantiu que o refeitório do hospital sempre tivesse algo disponível para ela, independente do horário. Pequenos gestos que não exigiam gratidão ou reconhecimento, apenas cuidado silencioso. No 5º dia após o transplante, Dr. Almeida apareceu na sala de espera com um sorriso que não conseguia conter. Os primeiros sinais são muito promissores, anunciou. O corpo de Valentina está começando a produzir novas células sanguíneas. Ainda é cedo, mas é o melhor cenário que poderíamos esperar neste estágio. Eduardo sentiu um alívio tão intenso que precisou sentar-se. Lia, que estava folheando uma revista velha, deixou que um pequeno sorriso escapasse. "A quando podemos vê-la?" perguntou. "Ela ainda está em isolamento, mas podemos permitir visitas breves, com todas as precauções. Um de cada vez, paramentados adequadamente." Lia olhou para Eduardo. "Você vai primeiro. É o pai dela desde sempre." O gesto de consideração surpreendeu Eduardo. "Tem certeza?" "Vá", insistiu Lia. "Ou você esperou por essa notícia mais tempo do que eu?" Quando Eduardo entrou no quarto de isolamento, vestido com máscara, luvas e avental, encontrou Valentina acordada, pálida, mas com um brilho nos olhos que não via há meses. "Pai", sussurrou ela, com um sorriso fraco. Eduardo aproximou-se, segurando a mão coberta por uma luva. "Como está se sentindo, querida?" "Como se tivesse sido atropelada por um caminhão", respondeu ela, com um humor que lembrava o de Lia. "Mas, doutor, Almeida disse que estou melhorando." "Sim, os primeiros resultados são muito bons." Valentina apertou fracamente a mão do pai. "É por causa de Lia. Posso senti-la dentro de mim agora, sabe? É estranho, mas reconfortante." A ideia era estranhamente poética. O sangue de Lia, que carregava anos de sobrevivência nas ruas, agora fluindo nas veias de Valentina, trazendo-lhe força para lutar contra a doença. "Você gosta delas, não é?" perguntou Valentina, com aquela percepção aguda que sempre surpreendia Eduardo. "De Lia, quero dizer." Eduardo hesitou. "Ela é surpreendente, forte, inteligente. E sim, estou começando a gostar dela. Muito." "O que vai acontecer quando eu sair daqui? Com todos nós?" Era a pergunta que Eduardo vinha evitando, mesmo em seus próprios pensamentos. O que aconteceria depois? Lia concordaria em fazer parte de suas vidas permanentemente? Conseguiriam construir algum tipo de unidade familiar depois de tantos anos separados, tantos segredos, tantas diferenças? "Não sei exatamente", admitiu. "Mas sei que quero que Lia faça parte de nossas vidas, se ela assim desejar. Ela é uma Montenegro. Afinal, é sua irmã. É minha filha." A palavra ainda soava estranha, aplicada a uma adolescente que mal conhecia, mas também soava inegavelmente verdadeira. "Ela vai precisar de tempo", disse Valentina, com sabedoria além de seus anos, "para confiar em nós, para acreditar que não vamos abandoná-la como todos os outros." Eduardo assentiu, novamente impressionado com a intuição da filha. "Sim, acho que sim. Mas vale a pena esperar", continuou Valentina.
Ela vale a pena, pai. Sim, concordou Eduardo, com um nó na garganta. Ela vale a pena. Quando saiu do quarto, encontrou Lia aguardando ansiosamente. Ela está bem, garantiu. Está pedindo por você. Lia assentiu e começou a se paramentar com a ajuda de uma enfermeira. Antes de entrar, olhou para Eduardo. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Era a primeira vez que Lia agradecia qualquer coisa a Eduardo. O empresário sentiu o peso daquelas palavras simples. Não era apenas gratidão por permitir a visita, mas por algo muito maior. Por permitir que ela fizesse parte da vida de Valentina. Por reconhecê-la como filha. Por oferecer um vislumbre de um futuro diferente. É seu direito, respondeu ele simplesmente. Enquanto Lia desaparecia no quarto de isolamento, Eduardo sentou-se na sala de espera, exausto, mas estranhamente em paz. As 2 semanas mais tumultuadas de sua vida haviam transformado completamente sua existência, revelando uma filha perdida, quase perdendo outra, vendo-as se conectarem de formas que desafiavam explicação. Nada seria como antes. Sua casa, sua vida, suas prioridades, tudo precisaria se adaptar à nova realidade. Haveria questões legais a resolver, decisões sobre educação, sobre o futuro de Lia, sobre como integrá-la à família após tantos anos de separação. Haveria provavelmente resistência de seu círculo social, perguntas incômodas, talvez até escândalos quando a história inevitavelmente viesse à tona. Mas olhando para a porta por onde Lia havia desaparecido para encontrar a irmã, Eduardo soube que enfrentaria tudo isso. Porque além das complicações, além das incertezas, havia uma verdade simples e irreversível. Ele havia recuperado uma filha que nem sabia que tinha perdido. E não perderia a chance de ser pai dela, mesmo que tivesse que aprender como do zero. Dentro do quarto, Lia aproximou-se timidamente da cama onde Valentina repousava. A garota rica parecia ainda mais frágil que antes, conectada a diversos aparelhos, mas seus olhos âmbar, os mesmos olhos de Lia, brilharam ao vê-la. Minha salvadora, murmurou Valentina, estendendo uma mão fraca. Lia segurou-a gentilmente. E como está se sentindo? Como se tivesse parte de você dentro de mim, respondeu Valentina com um sorriso fraco. É estranho pensar que suas células estão correndo nas minhas veias agora. Lia sorriu por trás da máscara. Espero que sejam só as células boas. As teimosas e irritantes você não ia querer. Valentina riu suavemente, embora o esforço parecesse cansá-la. Acho que vou querer todas elas, inclusive as teimosas. Especialmente as teimosas. Elas parecem ter te mantido viva todo esse tempo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre as irmãs. Era surpreendente como, em tão pouco tempo, haviam desenvolvido essa capacidade de estarem juntas, sem necessidade de preencher cada momento com palavras. O que você vai fazer quando sair daqui? Perguntou Valentina finalmente, sua voz quase um sussurro. Lia desviou o olhar. Era a pergunta que vinha evitando desde que descobrira sua verdadeira identidade. Não sei, não pensei muito nisso. Vem para casa, disse Valentina, apertando a mão de Lia com surpreendente força para alguém tão debilitada. Por favor, para nossa casa. Não é tão simples, Val. Por que não? Você é uma Montenegro. É filha do meu pai, minha irmã. Seu lugar é conosco. Lia balançou a cabeça levemente. Sou uma estranha para vocês. E seu pai, ele está tentando, eu sei. Mas não é fácil para ele lidar com uma filha de rua que apareceu do nada. Ele vai te amar, insistiu Valentina. Como eu já amo. As palavras atingiram Lia como um golpe físico. Amor, uma palavra que havia riscado de seu vocabulário anos atrás, quando percebeu que ninguém no orfanato realmente se importava, que as famílias temporárias sempre a devolviam, que nas ruas só podia contar consigo mesma. E agora, essa garota que mal conhecia falava de amor como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você nem me conhece direito, murmurou Lia. Conheço o suficiente, conheço o que importa. Valentina fez uma pausa, reunindo forças. Você salvou minha vida, Lia.
Não apenas com seu sangue, mas aparecendo quando tudo parecia perdido. Como não amar alguém assim? Lia sentiu lágrimas se formando. Algo que não permitia a si mesma há anos. Você é uma boba sentimental, sabia? Culpa dos romances que leio, respondeu Valentina com um sorriso cansado. Então, você vem? Lia hesitou. A oferta era tentadora. Um lar, uma família, segurança. Tudo que sonhara nas noites frias sob marquises. Mas também significava entrar em um mundo completamente estranho, com regras que não conhecia, expectativas que talvez não pudesse atender. Significava confiar, depois de anos construindo muros ao seu redor. Vou pensar nisso, prometeu finalmente. A resposta pareceu satisfazer Valentina, que fechou os olhos, visivelmente exausta. É tudo o que peço. Por enquanto, Lia ficou mais alguns minutos, segurando a mão da irmã enquanto ela adormecia. Observou seu rosto, notando as semelhanças que agora saltavam aos olhos. O formato do nariz, a curva dos lábios, genética, pensou. Laços invisíveis que nem o tempo nem a distância conseguiram romper completamente. Quando saiu do quarto, encontrou Eduardo adormecido desconfortavelmente na cadeira da sala de espera. Por um momento, permitiu-se observá-lo sem as barreiras defensivas habituais. Viu as linhas de preocupação em seu rosto, o cabelo grisalho despenteado, as olheiras profundas. Viu também os traços que herdara, a estrutura óssea do rosto, a cor dos olhos, certos gestos que surpreendentemente reconhecia em si mesma. Seria possível começar do zero depois de tantos anos? Construir algum tipo de relacionamento com esse homem que era biologicamente seu pai, mas um completo estranho em todos os outros aspectos? As semanas que se seguiram trouxeram respostas graduais a essas perguntas. A recuperação de Valentina, embora lenta, superou todas as expectativas médicas. Dia após dia, seus exames melhoravam, seu corpo aceitando e integrando as células de Lia como se reconhecesse a irmã perdida. Durante esse tempo, Lia permaneceu no hotel próximo ao hospital, visitando Valentina diariamente. Eduardo, percebendo a importância da presença de Lia para Valentina, fez todo o possível para facilitar essas visitas, mas cuidadosamente evitou pressionar Lia sobre o futuro. Um mês após o transplante, quando Valentina finalmente recebeu alta para continuar a recuperação em casa, a questão não pôde mais ser adiada. "E agora?" perguntou Eduardo, enquanto aguardavam os últimos procedimentos para liberar Valentina. Lia olhou pela janela do hospital para a cidade que por tanto tempo fora seu único lar. "Não sei. Talvez seja a hora de encontrar meu caminho. Você sabe que tem um lugar conosco, Lia, sempre." Lia virou-se para encará-lo. "Por quê? Por obrigação? Por culpa? Por escolha?" respondeu Eduardo simplesmente. "Minha escolha. A escolha de Valentina. E, espero, sua escolha também." Ele hesitou. "Não vou fingir que será fácil. Somos estranhos ainda, com histórias e experiências completamente diferentes. Cometeremos erros, haverá momentos difíceis. Mas você é minha filha, Lia, e gostaria muito de ter a chance de conhecê-la, de ser seu pai, se você me permitir." Lia estudou o homem à sua frente. Esse estranho que era seu pai, esse empresário poderoso que parecia tão vulnerável agora. Nos últimos 30 dias, vira-o chorar de alívio quando Valentina mostrou os primeiros sinais claros de recuperação. Vira-o adormecido em cadeiras desconfortáveis, negligenciando negócios e compromissos para estar presente. Vira-o tentar, hesitante mas sinceramente, construir pontes para alcançá-la. "Um passo de cada vez", disse finalmente. "Posso tentar, por um tempo." O alívio no rosto de Eduardo foi palpável. "É tudo que peço." Naquela tarde, quando Valentina foi levada para casa em uma cadeira de rodas, insistiu que Lia viesse no mesmo carro. "Vamos para casa", declarou ela, segurando a mão da irmã como se temesse que Lia pudesse desaparecer a qualquer momento. Casa. Uma palavra que Lia havia esquecido como pronunciar.
A mansão dos Montenegro erguia-se imponente no bairro dos Jardins, uma fortaleza de mármore e vidro protegida por muros altos e um sistema de segurança digno de um banco internacional. Para Lia, que conhecia cada viaduto e marquise do centro de São Paulo, era como entrar em outro planeta. O carro atravessou os portões eletrônicos e percorreu a alameda arborizada até parar na entrada principal, onde Dona Cleide aguardava ansiosamente, junto com outros funcionários da casa. Todos sorriam, mas Lia não pôde deixar de notar os olhares curiosos que lhe dirigiam. A garota de rua que, de repente, se revelara filha do patrão. "Bem-vinda de volta, senhorita Valentina", disse Dona Cleide, adiantando-se para ajudar com a cadeira de rodas. Então, voltou-se para Lia com um sorriso caloroso. "E bem-vinda à sua casa, senhorita." Lia. A naturalidade com que a mulher a incluiu pegou Lia de surpresa. "Obrigada", murmurou, desconfortável com a formalidade que nunca experimentara. Eduardo conduziu o pequeno grupo para dentro, onde a opulência da mansão se revelou em toda a sua glória. Pé direito duplo, escadaria de mármore, obras de arte que provavelmente valiam mais do que Lia jamais vira em toda sua vida nas ruas. Sentiu-se pequena, deslocada, como se a qualquer momento alguém fosse perceber o engano e expulsá-la. "Vamos mostrar seu quarto", anunciou Valentina, ainda fraca, mas visivelmente empolgada. Lia lançou um olhar surpreso para Eduardo. "Já tem um quarto?" "Preparamos o quarto de hóspedes ao lado do de Valentina", explicou ele. "Mas é temporário. Se decidir ficar, poderá escolher como decorá-lo, fazer dele verdadeiramente seu." A sensibilidade do gesto, oferecer um espaço sem pressionar, não passou despercebida por Lia. Eduardo estava aprendendo a navegar nas complexidades de sua relação nascente, respeitando tanto a necessidade de Lia por independência quanto seu desejo de inclusão. O quarto, temporário, era maior que qualquer espaço que Lia já chamara de seu. Cama king size, banheiro privativo com banheira, varanda com vista para o jardim. Sobre a cama, uma pequena pilha de roupas novas com etiquetas ainda intactas. "Espero que as roupas sirvam", disse Eduardo, notando o olhar de Lia. "Dona Cleide comprou baseando-se no que achamos que seria seu tamanho. Se não gostar do estilo, podemos comprar outras." "Está tudo ótimo", respondeu Lia, ainda absorvendo a realidade de ter não apenas um teto, mas um teto como aquele. Valentina, que aguardava na porta em sua cadeira de rodas, parecia ansiosa. "Você gostou?" Lia olhou para a irmã e forçou um sorriso. "É perfeito, Val." "Obrigada. Deixaremos você se instalar", disse Eduardo, percebendo o quanto a situação era esmagadora para Lia. "Jantamos às 7, mas sem pressão. Se preferir comer aqui no quarto hoje, Dona Cleide pode trazer uma bandeja." Quando finalmente ficou sozinha, Lia sentou-se na beirada da cama, sentindo o colchão ceder suavemente sob seu peso. O silêncio do quarto era quase ensurdecedor após anos acostumada ao barulho constante das ruas. Fechou os olhos, tentando processar a reviravolta surreal de sua vida. Há pouco mais de um mês, dormia sob uma marquise na Avenida Paulista. Agora, estava em um quarto maior que muitos apartamentos, em uma mansão, como filha reconhecida de um dos homens mais ricos da cidade. E tudo por causa de um tipo sanguíneo raro, laços de sangue que nem sabia que existiam. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era Dona Cleide, trazendo uma bandeja com chá, água e alguns biscoitos. "Pensei que talvez estivesse com fome", disse a governanta, colocando a bandeja sobre uma mesa. "É muita coisa para absorver de uma vez, não é?" Lia assentiu, grata pela compreensão da mulher. "Como você soube sobre mim?" perguntou, curiosa sobre como a notícia fora recebida pelos funcionários da casa. Dona Cleide sorriu. "O senhor Eduardo nos contou assim que os testes confirmaram. Disse que você era filha dele, irmã da senhorita Valentina, e que esperava que todos a tratassem como parte da família, porque era isso que você é." Lia sentiu um nó na garganta.
Ele disse isso, palavra por palavra. E se me permite dizer, senhorita, ele parecia aliviado, como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. A observação ficou com Lia muito depois que Dona Cleide saiu. Pensou nas 2 semanas no hospital, nas longas conversas com Valentina, nas tentativas hesitantes de Eduardo de construir pontes entre eles. Pensou em como sua vida havia sido nas ruas, a solidão, o medo constante, a luta diária pela sobrevivência. Comparado a isso, o desconforto de adaptar-se a uma nova realidade parecia um preço pequeno a pagar pela chance de ter uma família. Mesmo que fosse uma família improvisada, construída sobre segredos e mentiras do passado, naquela noite, surpreendendo a si mesma, Lia desceu para jantar com Eduardo e Valentina na enorme sala de jantar. A mesa, grande o suficiente para 20 pessoas, parecia ridiculamente vazia com apenas os 3. Normalmente comemos na sala de estar quando estamos só nós, explicou Valentina, notando o olhar de Lia. Mas hoje é especial. É nosso primeiro jantar como família. Família. A palavra ainda soava estrangeira para Lia, mas havia começado a perder parte de seu caráter ameaçador. O jantar foi surpreendentemente descontraído. Valentina conduziu a maior parte da conversa, ansiosa para apresentar Lia a todos os aspectos de sua nova vida, desde o menu do chefe particular até os planos para o futuro próximo. Precisamos matricular você na escola, claro, declarou ela enquanto tomavam a sobremesa. Talvez possamos conseguir uma vaga no Santa Mônica. É onde estudo. Estudava antes de ficar doente. Lia lançou um olhar apreensivo para Eduardo. Escola era um assunto delicado. Havia abandonado os estudos formais aos 13 anos, quando fugira do orfanato. Embora tivesse continuado a ler e aprender por conta própria, bibliotecas públicas haviam sido seus refúgios favoritos nas ruas. Sabia que estava muito defasada em termos acadêmicos. Podemos considerar várias opções, interveio Eduardo, percebendo o desconforto de Lia. Talvez um professor particular inicialmente, para ajudar Lia a se atualizar, sem pressão. E quanto a formalidades legais? Perguntou Lia. Era uma questão que vinha martelando em sua mente. Quero dizer, oficialmente, o que sou. Tenho documentos do orfanato, mas nada que me vincule ao senhor. Eduardo pousou o garfo. Já iniciei o processo de reconhecimento de paternidade. Com os testes de DNA, será relativamente simples. Juridicamente, você será uma Montenegro, com todos os direitos que isso implica. Ele hesitou. Se for o que você deseja, claro. E se eu não quiser? Se quiser apenas o básico, um lugar para ficar até terminar os estudos, talvez? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Valentina olhou ansiosamente entre o pai e a irmã recém-descoberta. Então respeitarei sua decisão, respondeu Eduardo finalmente. Meu dever como seu pai é apoiá-la, Lia, qualquer que seja o caminho que escolher. Se quiser apenas um lugar seguro por enquanto, terá isso. Se decidir que quer mais, também está disponível. A resposta era mais do que Lia esperava. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse confiar nesse homem. Não porque era obrigada, mas porque ele estava verdadeiramente tentando fazer o certo. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A recuperação de Valentina avançava firmemente, enquanto Lia gradualmente encontrava seu lugar na estranha nova realidade. A adaptação não foi sem obstáculos. Houve momentos de frustração, mal-entendidos, diferenças culturais que pareciam intransponíveis. Lia teve de aprender regras sociais que nunca foram relevantes nas ruas, como se vestir para diferentes ocasiões, como usar os múltiplos talheres em jantares formais, como navegar no complexo mundo social da elite paulistana. Eduardo, por sua vez, teve de aprender a ser pai de uma adolescente que não cresceu sob sua influência, a respeitar sua independência enquanto oferecia a orientação que ela nunca tivera. Valentina tornou-se a ponte entre eles. Sua gentileza natural e determinação inabalável
criaram um espaço onde Lia e Eduardo podiam aprender a se conhecer sem a pressão constante das expectativas. 3 meses após o transplante, o teste mais desafiador chegou. A primeira aparição pública de Lia como filha de Eduardo Montenegro, durante a festa de aniversário de 16 anos de Valentina. Seria impossível manter a história em segredo indefinidamente. E Eduardo decidiu que era melhor enfrentar os rumores de frente. "Não preciso ir se você não quiser", ofereceu Lia, na noite anterior à festa. Ela e Eduardo estavam na biblioteca da mansão, discutindo os detalhes finais. Son entenderia perfeitamente. Eduardo olhou para a filha com surpresa. Nos meses que se passaram, Lia havia mudado visivelmente. Não apenas fisicamente. A nutrição adequada, os cuidados médicos e a segurança haviam transformado a garota esquálida das ruas em uma jovem saudável e bonita, mas também em confiança e postura. Ver que ainda insegura sobre seu lugar em sua vida o perturbou. "Você é minha filha, Lia. Quero que esteja lá. Valentina também. As pessoas vão falar, fazer perguntas, julgar. Deixe que falem", respondeu Eduardo com um dar de ombros que Lia reconheceu como um gesto seu próprio. "A verdade é simples. Descobri que tinha uma filha que não sabia que existia. Agora ela está onde deveria ter estado o tempo todo, com sua família." Família. A palavra já não soava tão estrangeira para Lia. A festa foi um evento luxuoso nos jardins da mansão, com centenas de convidados da elite empresarial e social de São Paulo. Eduardo havia contratado segurança extra, antecipando o interesse da imprensa na história extraordinária que começava a vazar para os tabloides. Lia escolheu um vestido simples, mas elegante, azul escuro, que combinava com seus olhos âmbar. Valentina insistira em ajudá-la a se preparar, transformando o momento em uma experiência de ligação entre irmãs que Lia nunca imaginara ter. Quando desceu as escadas ao lado de Valentina, sentiu todos os olhares convergirem para ela. Ouviu os murmúrios, viu os olhares curiosos, as sobrancelhas levantadas. Por um momento, foi novamente a menina invisível das ruas, exposta e vulnerável. Então, Eduardo aproximou-se, colocando-se ao lado de suas 2 filhas, uma mão no ombro de cada uma. "Boa noite a todos", começou ele, sua voz projetando-se com a confiança de quem está acostumado a comandar a atenção de uma sala. "Obrigado por virem celebrar o aniversário de Valentina conosco. Como muitos de vocês já sabem, este ano tem sido de desafios e milagres para nossa família." Ele fez uma pausa, olhando primeiro para Valentina e depois para Lia, com um sorriso genuíno. "Hoje não celebramos apenas mais um ano de vida de Valentina, mas também a chegada de Lia à nossa família. Minha filha, que o destino separou de nós por demasiado tempo, mas que finalmente encontrou seu caminho de volta para casa." Um silêncio atento caiu sobre a multidão. Eduardo continuou. "Não entrarei em detalhes sobre as circunstâncias que nos separaram. O que importa é que, por um milagre da medicina e do destino, Lia não apenas retornou para nossa família, mas salvou a vida de sua irmã com uma doação de medula que permitiu que Valentina estivesse aqui hoje, celebrando seus 16 anos. Lia sentiu Valentina apertar sua mão em um gesto de solidariedade e gratidão. Eduardo ergueu sua taça em um brinde. "As minhas filhas, Valentina e Lia Montenegro. A família, nas suas formas mais inesperadas e milagrosas. A vida, que sempre encontra um caminho." Os convidados ergueram suas taças, alguns visivelmente emocionados, outros ainda processando a revelação. Lia sentiu algo quente expandir-se em seu peito, uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado antes. A festa continuou, e para sua surpresa, Lia descobriu-se cercada não de julgamento, mas de curiosidade genuína e até admiração. A história de como salvara a vida da irmã, que nem sabia que tinha, cativara a imaginação das pessoas. Claro, houve olhares de desdém de alguns, comentários velados de outros,
Mas a presença firme de Eduardo e o carinho evidente de Valentina serviram como um escudo contra qualquer negatividade. Quando a noite chegou ao fim e os últimos convidados partiram, Lia encontrou Eduardo na varanda, contemplando o jardim iluminado onde a festa ocorrera. "Obrigada", disse ela, juntando-se a ele. "Por tudo isso. Não precisava ter me apresentado assim." Eduardo virou-se para ela, com uma expressão séria. "Precisava, sim. Porque é a verdade, Lia, e porque estou orgulhoso de você ser minha filha." As palavras atingiram Lia no âmago. Orgulho. Algo que nunca esperara inspirar em ninguém, muito menos no poderoso Eduardo Montenegro. "Mesmo com meu passado, as ruas, o orfanato, especialmente por causa disso", respondeu Eduardo. "Ah, você sobreviveu a coisas que eu nem consigo imaginar, Lia. Desenvolveu uma força de caráter que me deixa humilde. E então, quando teve a chance de ajudar uma completa estranha, mesmo após tudo que a vida lhe negou, você não hesitou." Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. "Que tipo de homem eu seria se não reconhecesse o privilégio de ser seu pai?" Lia sentiu as lágrimas que vinha contendo finalmente transbordarem. Tinha vivido tanto tempo protegendo-se do mundo, construindo muros para não ser ferida novamente, que havia esquecido como era deixar-se ser verdadeiramente vista. E agora, este homem, seu pai, a via não apenas como a menina de rua ou a filha perdida, mas como alguém por quem se podia ter orgulho. "Ainda estou tentando descobrir quem sou", admitiu ela, enxugando as lágrimas. "Entre a Lia das ruas e a Lia Montenegro. Ainda estou encontrando meu caminho." Eduardo assentiu compreensivamente. "Você tem tempo. E tem pessoas que te amam. Não importa qual versão de si mesma você decida ser." Amor. Outra palavra que estava lentamente recuperando seu significado na vida de Lia. Na manhã seguinte, Lia acordou cedo e foi até o quarto de Valentina, encontrando a irmã já desperta, folheando as fotos da festa em seu tablet. "Bom dia, aniversariante", saudou Lia, sentando-se na beirada da cama. "A como se sente sendo oficialmente uma adolescente de 16 anos?" "Maravilhosa", respondeu Valentina com um sorriso radiante. Sua recuperação progredira notavelmente. Já não precisava da cadeira de rodas e havia recuperado boa parte de sua energia, embora ainda precisasse de cuidados constantes. "Especialmente porque tenho a melhor irmã mais velha do mundo." "Apenas 3 meses mais velha", lembrou Lia, sorrindo. "E mal conta. Conta o suficiente para você ser a mais sábia", brincou Valentina. Lia observou a irmã, maravilhada com o vínculo que haviam desenvolvido em tão pouco tempo. Era como se seus corações reconhecessem um ao outro, muito antes de suas mentes processarem a realidade de seu parentesco. "Obrigada", disse Valentina subitamente com seriedade. "Não apenas pelo transplante, por dar uma chance a nós, a esta família." Lia apertou a mão da irmã. "Eu que agradeço, por me mostrar que família não é algo a se temer." "Então, você vai ficar? Permanentemente?" Era a pergunta que pairava no ar há meses, que ninguém, nem Eduardo, nem Valentina, havia feito diretamente, respeitando o espaço de Lia para tomar sua própria decisão. Lia pensou nas ruas que haviam sido seu lar, nas pessoas que conhecera lá. Seu Sebastião com seu carrinho de café, Dr. Silveira com sua clínica modesta, os outros moradores de rua que compartilharam o pouco que tinham. Pensou na vida de luxo que agora experimentava, nas oportunidades que se abriam à sua frente, educação, segurança, privilégios que nunca imaginara. Mas, acima de tudo, pensou nas pessoas. Valentina, com sua generosidade inata e coragem silenciosa. Eduardo, aprendendo a ser pai em circunstâncias extraordinárias, cometendo erros, mas nunca desistindo. Dona Cleide e os outros funcionários que a haviam acolhido sem julgamentos. "Sim", respondeu finalmente. "Vou ficar. Esta é minha casa agora. Vocês são minha família." O sorriso de Valentina iluminou todo o seu rosto. "Vou contar ao pai. Ele vai ficar tão feliz." Ela fez menção de levantar-se
mas Lia a deteve gentilmente. Espere, quero falar com ele eu mesma. Há algumas coisas que precisamos discutir. Mais tarde, naquele dia, Lia encontrou Eduardo em seu escritório. O cômodo, forrado de livros e dominado por uma escrivaninha imponente, intimidara Lia nas primeiras semanas. Agora, entrou com confiança, reconhecendo o espaço como parte de sua nova vida. "Posso falar com você um minuto?" perguntou, parando na porta. Eduardo olhou por cima dos óculos de leitura, sorrindo ao vê-la. "Claro, Lia, entre." Ela sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha, reunindo seus pensamentos. Nas ruas, aprendera a ir direto ao ponto. Rodeios podiam custar uma refeição ou um abrigo. "Decidi ficar", anunciou, permanentemente. Se a oferta ainda estiver de pé. O alívio e a alegria no rosto de Eduardo foram imediatos e inegáveis. "A oferta sempre estará de pé, Lia. Esta é sua casa. Nós somos sua família. Tenho algumas condições", continuou ela, determinada a manter o controle da situação. Eduardo inclinou-se para a frente, interessado. "Estou ouvindo. Primeiro, quero estudar, mas no meu ritmo. Professores particulares por enquanto, até me sentir pronta para uma escola formal. Absolutamente. Já estava pesquisando os melhores tutores. Segundo, quero fazer trabalho voluntário, talvez com o Dr. Silveira na clínica ou em algum abrigo para moradores de rua. Não posso esquecer de onde vim." Eduardo assentiu, admirado com a maturidade da filha. "Podemos organizar isso." Terceiro, continuou Lia, "quero entender os negócios da família eventualmente. Não porque esteja interessada em dinheiro ou herança, mas porque quero compreender este mundo. Se vou ser uma Montenegro, preciso saber o que isso significa." "Nada me daria mais orgulho", respondeu Eduardo sinceramente. "Qualquer coisa mais?" Lia hesitou, chegando finalmente ao ponto mais delicado. "Sim, quero encontrar a verdade sobre minha mãe. Por que ela mentiu? Por que me abandonou? Sei que ela está morta, mas deve haver respostas em algum lugar." Eduardo ficou em silêncio por um momento. Era um assunto doloroso para ambos. As ações inexplicáveis de Sofia Cardoso haviam custado a Lia uma infância segura e a Eduardo anos com sua filha. "Temos o direito de saber", concordou ele finalmente. "Contratarei os melhores investigadores para descobrir o que pudermos. Juntos, Lia. Encontraremos as respostas juntos." Lia assentiu, satisfeita. Não sabia se algum dia compreenderia completamente as escolhas de sua mãe, mas saber que não enfrentaria essa busca sozinha era reconfortante. Eduardo levantou-se e, num gesto incomum para o sempre comedido empresário, contornou a escrivaninha e abriu os braços hesitantemente. "Posso?" Era a primeira vez que oferecia um abraço a Lia. Sempre respeitoso com seu espaço pessoal, consciente do tempo que ela precisaria para se sentir confortável com demonstrações físicas de afeto. Lia levantou-se e, após um breve momento de hesitação, entrou no abraço de seu pai. Sentiu-se estranhamente pequena e protegida nos braços dele, uma sensação que não experimentava desde que era muito criança, uma sensação de segurança que havia esquecido que existia. "Bem-vinda à família, Lia Montenegro", disse ele, com a voz embargada. Lia Montenegro. Um nome que agora carregava não como um mistério do passado, mas como uma promessa para o futuro. 6 meses depois, a vida havia encontrado uma nova normalidade para a família Montenegro. Valentina retornara à escola, completamente recuperada graças às células salvadoras de Lia. Os médicos falavam em remissão total, palavras que antes pareciam um sonho distante. Lia progredia impressionantemente em seus estudos com professores particulares, superando anos de educação perdida com uma determinação que surpreendia até mesmo Eduardo. Sua inteligência natural, aguçada pela necessidade de sobrevivência nas ruas, manifestava-se agora em um apetite voraz por conhecimento. 2 vezes por semana, Lia trabalhava como voluntária na clínica do Dr. Silveira,
ajudando a coordenar uma campanha permanente de doação de sangue. O médico que inadvertidamente mudara o destino de todos tornara-se um amigo próximo da família. Foi através dele que Lia começou a estabelecer uma ponte entre seus dois mundos, o das ruas e o dos privilégios. As manhãs de sábado eram dedicadas a visitar seu Sebastião e seu carrinho de café. Eduardo frequentemente acompanhava a filha nessas visitas, aprendendo a enxergar a cidade através dos olhos de Lia, a valorizar a dignidade nas vidas que antes ignorara. Os investigadores contratados por Eduardo haviam descoberto fragmentos da história de Sofia Cardoso, registros médicos, algumas cartas, depoimentos de pessoas que a conheceram. O quebra-cabeça ainda estava incompleto, mas algumas peças importantes haviam surgido. Sofia sofria de depressão severa não tratada, agravada pela gravidez. Após o nascimento de Lia, aparentemente entrou em um quadro de depressão pós-parto tão grave que a levou a abandonar a filha no orfanato, convencida de que não seria capaz de cuidar dela. A carta mentirosa para Eduardo fora seu último contato com o mundo que deixara para trás, antes de mudar-se para uma cidade pequena do interior, onde viveu reclusa até sua morte prematura. A verdade era dolorosa, mas de alguma forma libertadora. Não havia vilões na história de Lia, apenas pessoas quebradas, decisões tomadas no desespero, consequências que ninguém poderia ter previsto. Compreender isso permitiu que Lia finalmente começasse a processar seu abandono não como rejeição pessoal, mas como resultado da doença que consumira sua mãe. Numa tarde de domingo, quase um ano após o transplante que salvara Valentina e reunira a família, os três Montenegro estavam no jardim da mansão. Valentina lia um livro na rede. Eduardo trabalhava distraidamente em seu laptop e Lia observava o céu, pensativa. "No que está pensando?" perguntou Eduardo, notando a expressão contemplativa da filha. "Em como tudo mudou em um ano", respondeu Lia. "Em como a vida pode virar do avesso tão rápido, para melhor ou pior?" provocou Valentina, espiando por cima do livro. Lia sorriu. "Definitivamente para melhor. Embora ainda sinta falta de algumas coisas das ruas." "Como o quê?" perguntou Eduardo, genuinamente curioso. "A liberdade, de certa forma. A simplicidade. Saber exatamente o que importava naquele dia. Comida, abrigo, segurança. Agora tudo é mais complexo. Mais complexo, mas também mais rico", observou Valentina. "Sim", concordou Lia. "Não estou reclamando, é só diferente." Eduardo fechou o laptop, dedicando total atenção à filha. "Sabe o que mais mudou para mim neste ano?" "O quê?" "Minha definição de família", respondeu ele. "Sempre achei que família era algo definido pelo sangue, pela tradição, por convenções. Agora sei que família é sobre escolhas. Escolhemos uns aos outros todos os dias. Como eu escolhi doar minha medula para Valentina", refletiu Lia. "Como pai, escolheu abrir sua casa e seu coração para mim", acrescentou Valentina. Como você escolheu nos dar uma chance, Lia", completou Eduardo. Apesar de tudo, os três ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a verdade simples mas profunda daquelas palavras. Família não era apenas algo determinado pelo DNA que compartilhavam, mas algo que construíam diariamente com suas escolhas, seu compromisso, sua disposição de superar o passado e criar um futuro juntos. O celular de Lia tocou, interrompendo o momento. Era uma mensagem do doutor Silveira. A campanha de doação de sangue havia superado sua meta, e uma menina de 5 anos com leucemia receberia o transplante necessário graças aos doadores inspirados pela história de Lia e Valentina, que agora circulava amplamente como exemplo do poder da doação. "Mais uma vida salva", anunciou Lia, mostrando a mensagem para o pai e a irmã. "Graças a você", disse Eduardo com orgulho. "Graças a nós", corrigiu Lia. "A nossa história. E que história era? Uma garota de rua, invisível para o mundo, torna-se a única esperança para a filha de um poderoso milionário."
Um transplante que salva não apenas uma vida, mas restaura uma família. Segredos do passado que, uma vez revelados, abrem caminho para um novo começo. Laços de sangue que transcendem classe social, preconceitos e anos de separação. Valentina deixou o livro de lado e se juntou a Lia e Eduardo. Os três Montenegro, tão diferentes e ainda assim inegavelmente conectados, observaram juntos o sol começar a se pôr sobre os jardins da mansão. Não era um final. Todos sabiam que haveria mais desafios pela frente, mais segredos a desvendar, mais pontes a construir entre seus mundos diferentes. Era um começo, um novo capítulo em uma história que nenhum deles poderia ter imaginado um ano antes. Uma história sobre o poder do sangue, não apenas o sangue que compartilhavam em suas veias, mas o sangue doado que salvara a vida de Valentina e, no processo, dera a Lia a família que nunca imaginara ter. Sabia que o corpo humano renova completamente seu sangue a cada 4 meses? Comentou Valentina distraidamente. Isso significa que já tenho sangue totalmente novo desde o transplante. Mas ainda assim, parte de você sempre estará em mim, Lia, e parte de mim sempre estará em você, respondeu Lia, apertando a mão da irmã. É isso que significa família, no final das contas. Eduardo observou suas filhas, uma que quase perdera para a doença, outra que nem sabia que existia até um ano atrás, e sentiu uma gratidão que transcendia palavras. Por todos os erros do passado, todas as coincidências improváveis, todos os laços invisíveis que haviam trazido os três a este momento, a este jardim, a esta segunda chance. Acho que, às vezes, o sangue realmente fala mais alto, disse ele, envolvendo as duas em um abraço. Não porque nos determina, mas porque nos conecta. Nos dá um ponto de partida para construir algo maior que nós mesmos. Lia assentiu, apoiando a cabeça no ombro do pai, enquanto observava as primeiras estrelas aparecerem no céu crepuscular. Pensou na menina assustada que fora, dormindo sob marquises, invisível para o mundo. Pensou na adolescente que era agora, ainda em formação, ainda descobrindo seu lugar, mas irrevogavelmente ancorada nesta nova família que o destino lhe concedera. Não é o sangue que nos define, disse ela finalmente, mas o que escolhemos fazer com as chances que a vida nos dá. E talvez essa fosse a verdadeira lição em sua extraordinária jornada. Que além do DNA, além das circunstâncias de nascimento ou privilégio, além das tragédias e coincidências que moldam nossas vidas, existe sempre a escolha de estender a mão a um estranho em necessidade, a escolha de abrir o coração para novas possibilidades, a escolha de perdoar o passado e abraçar um futuro incerto, mas cheio de promessas. Em um mundo onde tantos permanecem invisíveis, Lia Montenegro havia encontrado não apenas visibilidade, mas pertencimento. E naquele pertencimento, descobrira a maior verdade de todas, que às vezes as conexões mais profundas nascem das rupturas mais dolorosas, e que mesmo nas circunstâncias mais improváveis, o coração humano encontra seu caminho de volta para casa. Fim.